Olá, queridas e queridos estudantes, professor Matheus chegando aqui para vocês com uma aula incrível de literatura brasileira, especialmente para o Enem, aqui pela iniciativa Foco na Aprendizagem, e eu já te aconselho, pega o caderno e a caneta porque chegou o momento de aprendizagem. A nossa aula terá dois momentos, duas partes. Será este vídeo e um segundo vídeo, por conta que nossas questões aqui, nossos assuntos serão trabalhados desde o quentismo até o modernismo, certo? Para que você vá preparado para a sua prova. E nessa primeira aula, o nosso assunto é do quentismo ao romantismo, a literatura brasileira para o Enem. Então vamos ver quais são os nossos objetivos para essa aula. Primeiro, revisar e reforçar o conhecimento sobre as escolas literárias brasileiras, compreender as principais temáticas e correntes de escrita de cada período estudado, entender a colaboração dos principais autores de cada escola, assim como os principais gêneros escritos por eles. E por último, analisar como o Enem já cobrou esses assuntos e como poderá cobrar em 2025, certo? A partir dessa aula nós conseguiremos alcançar esses objetivos. Galera, para otimizar a nossa aula, eu quero fazer alguns combinados com vocês. Primeiro, façam anotações, claro, para que a aula possa fluir, Há pesquisas aí que falam que aprender anotando, é sempre bem mais interessante. Segundo, eu coloquei para vocês, antes de cada questão, um breve resumo sobre cada escola literária, para vocês lerem. Então, eu aconselho que vocês pausem o vídeo e façam a leitura desse pequeno resumo, só para depois vocês irem para as questões. Outra coisa, pausem o vídeo também para que vocês possam ler atentamente o texto da questão, porque o professor Matheus, durante esse vídeo, vou focar já nos enunciados e na resolução das alternativas. Para quê? Para que tenha um pouco mais de qualidade aqui na nossa aula e que você consiga adquirir o máximo de conhecimentos. Então, os nossos combinados são esses. Você vai pausar o vídeo para ler o resumo que eu coloquei sobre cada escola literária, um breve resumo, e também para ler atentamente aos textos das questões. E a nossa parte aqui de conversa vai ser sobre os enunciados e sobre cada resolução de cada um dos itens das questões. Beleza? Então, bora partir para cima porque o momento é de aprendizagem. Vamos começar com o quentismo. Eu peço que você já pause aí o seu vídeo, nessa parte aqui, e leia atentamente esse breve resumo sobre esse movimento, sobre esse período aí literário aqui no Brasil. E em seguida, eu peço que você também pause o vídeo para ler esse texto 1 da questão. Aqui já é a questão, olha só. E aí depois você também pause o vídeo e dê uma analisada aqui na tela, que é o texto 2, na tela de Cândido Portinari, certo? E aí só depois que você pausar, analisar tudo isso que eu pedi, aí vem comigo para a gente resolver a questão. Muito bem, pessoal, vamos responder então aqui a nossa questão sobre o quentismo, Como você já deve ter revisado agora a partir do material que eu disponibilizei para vocês, vamos aqui analisar esse enunciado. Olha só, pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, o enunciado da questão já começa explicando para você, o que esses dois textos falam e qual é a relação entre eles dois. Que ambos, apesar de terem sido escritos em épocas diferentes, feitos em épocas diferentes, eles abordam o mesmo fato, que é a chegada dos portugueses ao Brasil. E se você revisou bem o quentismo, você sabe que esse período é referente à chegada dos portugueses ao Brasil. Aí vamos ver o que o enunciado, ele pede de você. Ele diz assim, da leitura dos textos, constata-se que, ou seja, o que é que eu posso constatar lendo esses dois textos, o trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha e a pintura de Portinari, e eu quero achar que qual item desses, expressa e descreve a relação que esses dois textos têm. Vamos analisar os itens. Item A. A Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das principais manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras. Até aqui, tudo show. E preocupa-se apenas com a estética literária. Pessoal, que mentira! Não, mentira. Nesse período literário, inicialmente ali, nem se tinha essa preocupação com estética literária. Era uma necessidade de escrita que os colonizadores tinham de mandar informações daqui para Portugal. E através de cartas, literatura de informação, como você acabou de revisar. Item B. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados,
cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Falar que essa tela aí do Portinari, né, ela afirma a arte acadêmica brasileira é um pouco complicado, né? Porque quando eu falo de arte acadêmica, eu falo do tradicional, né? Do academicismo ali, aquela coisa. E essa pintura aqui do Portinari já ela é um pouco mais moderna, tá bom? E ele fala também que essa tela contesta a linguagem moderna. Não, gente, ela confirma a linguagem moderna. Ela não contesta, ela não vai contra, né? Ela tá dentro desse viés moderno, tá bom? Por isso que o item B também é o item incorreto. Item C, a carta como testemunho histórico-político, olha só, carta, testemunho, a galera escrevia para mandar informações do que eles estavam vendo, conhecendo aqui na Nova Terra. Até aqui tudo bem. Mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra, olha só. Ele fala aí no trecho que você leu, né, características dos indígenas, como eles andavam, como se portavam. Até aqui tudo bem. Aí o restante do item diz que e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. Você pode perceber na pintura que a gente tem dois planos, né? O plano da frente e o plano mais ao fundo. E você percebe que ao fundo tem um barco chegando, um navio chegando, né? E aqui no cantinho da tela, no primeiro plano dela, tem nativos, indígenas, olhando já com as armas ali, né? Um agachado, outro em pé. Ou seja, inquietos com o navio que está chegando. Então, gente, o gabarito aqui dessa questão é o item C de casa, tá bom? Esse item, ele descreve exatamente a relação desses dois textos sobre o descobrimento do Brasil. E esse teor dessa questão é quinhentismo, certo? Um conteúdo aí que sempre o Enem sempre traz para vocês aí, né, para avaliar o conhecimento de vocês. Gente, aí na D fala assim, ó, as duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, ok, diz assim, ó, cumprem a mesma função social e artística. Errado. A função da carta na época era informar, né? Não tinha essa preocupação artística, na verdade. Já a pintura tem uma função social e também tem uma função artística, né? E mais que diverge um pouco aí da E o item E, também ele é um item equivocado, porque ele fala que a pintura e a carta, né, de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo momento histórico. A gente sabe que não era o mesmo momento histórico, né? O quinhentismo era lá atrás, 1500, né? E a tela do Portinari já é agora mais na frente, e retrata a colonização. Então esse dizer, né, que faz parte do mesmo momento histórico, produzidas, aliás, no mesmo momento histórico, torna esse item equivocado. Então, o gabarito da primeira questão sobre o quinhentismo, item C de casa. Continuando nossa aula, agora você vai pausar o seu vídeo e vai ler o resumo sobre o barroco, né? Está aí na sua tela um breve resuminho. Se você quiser até dar uma pesquisada também em outro local para aprofundar um pouco mais, para depois voltar aqui para a questão, pode ficar também à vontade. Depois você vai pausar também o seu vídeo aí para ler aqui esse soneto, né? Esse texto que eu trouxe para vocês, que faz parte da questão. E aí, em seguida, a gente vai para a nossa questão, beleza? Boa leitura! Bora lá entender aqui o enunciado dessa questão sobre o barroco, já que você já revisou, já leu o soneto que eu trouxe para vocês aí na questão. Então, bora lá para o enunciado. Com uma elaboração de linguagem, que linguagem é essa, né? Aquela linguagem rebuscada, característica do barroco, né? Estruturação do poema em formato de soneto, também aí uma das características barrocas, né? Que é uma organização poética um pouco mais complexa. Aí, com esse tipo de linguagem e uma visão de mundo, né? Que apresentam princípios barrocos, como você revisou, né? O Gregório de Matos, o nosso querido aí conhecido como Boca do Inferno, ele tinha esse olhar social, né? Ele tinha essa visão sobre a sociedade e escrevia criticando isso, né? Então tem aqui, ó, o soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa por. Então você acabou de ler o soneto e você vai ter que encontrar aqui entre os itens A ao E qual dessas alternativas descreve aí, né, define a temática desse soneto que você leu. Mas deixa eu adiantar uma coisa para vocês. Sabendo que o Gregório de Matos, ele tinha essa preocupação de denunciar através de seus poemas as injustiças sociais que aquele povo da Bahia sofria nas mãos dos governantes, né, da época, das instituições governamentais da época, a gente já ganha essa questão. Bora aqui então eliminar três alternativas
não fazem nem sentido para essa questão. O item B, quando fala de preocupação com a identidade brasileira, você sabe que estudou no ensino médio, e a gente vai revisar até o final da nossa aula, né, até o final dessas aulas, que quem buscava nessa preocupação, que tinha essa preocupação com a identidade brasileira era o romantismo e também lá na frente o modernismo, né, pré-modernismo e tal. Então tira o B. A gente tira também o D e o E, porque fala aqui reflexão sobre os dogmas do cristianismo e questionamento das práticas pagãs na Bahia. Gente, o foco exatamente do Gregório de Matos não era exatamente criticar as pessoas lá, né, a sociedade comum, o povo e tal. Não, a crítica dele, Boca do Inferno, era o quê? Criticar instituições, certo? Criticar ali os governantes, né? As pessoas que tinham o dever de cuidar da sociedade e não cuidavam. Por isso que ele diz, né, que nesse poema aqui, que Deus, né, livrou o povo da Bahia do faraó deles, né, que é ali de certa forma talvez um governante da época que maltratava as pessoas, né, que enganava e tal. Então sobra pra gente aqui A e C. Você sabe o que é cético? Porque se você souber, você também não marcaria o item A jamais. Visão cética sobre as relações sociais. Você viu no resumo, e eu tô te falando aqui de novo, que o Gregório de Matos tinha um olhar muito atento sobre as mazelas sociais, sobre as questões sociais sofridas pela contemporaneidade, pelo povo que estava lá na contemporaneidade dele, né? Então, a visão dele não era cética. O que é uma visão cética, professor? É uma visão ignorante, né? Alguém que não conhece, que não entende ou que não acredita naquele tema, certo? Então, sobra pra gente, como gabarito da questão 2, também o item C, que esse poema, né, esse soneto do Gregório de Matos, a temática dele é expressa pela crítica velada, crítica organizada, né, uma crítica bem pensada, para a forma de governo vigente, né, a qual ele chama de faraó do povo da Bahia, que foi liberta. Então, Gregório de Matos, Boca do Inferno, criticando as mazelas sociais, são informações que você deve lembrar e levar para a prova do Enem, caso caia uma questão sobre isso e você gabaritar. Perfeito? Continuando, vamos agora para o arcadismo. Vai que cai arcadismo na prova esse ano, né? E você não está mais lembrado do que é arcadismo. Gente, pausa o vídeo agora para ler o breve resumo que eu coloquei para vocês sobre o arcadismo, tá bom? E em seguida você vai ler com atenção o soneto 7, né? O 7º soneto aí, né? Do Cláudio Manuel da Costa, tá bom? E aí em seguida a gente vem para nossa questão. Vamos agora entender aqui o enunciado da questão sobre o arcadismo. Olha só, gente, a principal coisa para se responder uma questão é entender o que é ela pede. Então, nessa aqui diz assim, ó, no soneto de Cláudio Manuel da Costa, esse que você acabou de pausar o vídeo para ler, diz assim, olha só, a contemplação da paisagem, ou seja, o ato de olhar para a paisagem, né, de estar nela e de contemplá-la, permite ao eu lírico uma reflexão em que transparece o que é que esse enunciado está dizendo? Está perguntando simplesmente para você assim, ó, o que é que o eu lírico sente e transparece, né, com as suas palavras ao contemplar a natureza. Estou invertendo aqui as palavras para que você entenda o enunciado, né? Então, o eu lírico, ele reflete aqui com as palavras e diz para a gente, né, e demonstra algo que ele está sentindo ali ao olhar para a natureza. Então, o que é isso, né? O que ele está sentindo? Como é que essa reflexão ela é transparecida, né, aqui nesse soneto? Então, vamos analisar os itens a partir da leitura que você fez. O item A fala assim: angústia provocada pela sensação de solidão. Será que nesse momento em que o Cláudio Manuel da Costa, né, o nosso eu lírico, ele está contemplando a natureza, ele está se sentindo solitário? Não, gente. Os Árcades, o que que acontece? Eles queriam ir para a natureza para se sentirem completos e não solitários. Eles gostavam, eles tinham a natureza como seu local de fuga, o seu local de escape. Então o item A não é o correto, ok? O item B, resignação diante das mudanças do meio ambiente. Você percebe que durante o soneto, ele olha o que é que está acontecendo com o meio ambiente, com a natureza, que é a mudança, né? Digamos que o meio ambiente está sendo explorado, tirado para o progresso chegar, só que ele demonstra atitudes diante dessa mudança, ele não fica resignado. Ah, professor, não sabia o que era resignação. Gente, ficar resignado diante de uma coisa é ficar parado, sem dizer nada, só aceitando. Mas o nosso poeta aqui não. Ele está demonstrando aqui alguma reação diante da mudança que acontece aí, está sendo descrita no soneto.
Por isso que não é o item B. O item C diz que existe uma dúvida existencial em face do espaço desconhecido. Não é uma dúvida existencial do eu lírico. Ele desconhece o espaço, certo? No qual ele se reconhecia, né? Quando ele tinha contato com esse espaço. Então ele não tem dúvida. E, na verdade ele diz, né, que eu, né, sinto muito, né, por ver o espaço assim tão desconhecido, né? Tão irreconhecível, na verdade, mas não desconhecido, tá bom? D. E quando ele fala, na verdade, quando ele fala de desconhecido, ele não fala de que não conhecia ainda o espaço. Ele fala que não está mais reconhecendo. Isso está bem claro no nosso soneto, tá bom? Item D. Intenção de recriar o passado por meio da paisagem. Olha só. Os Árcades, gente, eles não tinham esse apego ao passado, né? E nesse poema, ele não fala tanto assim, como eu queria que voltasse o ambiente que era antes. Não, ele se entristece, né? Porque o espaço não é mais o mesmo, mas ele não demonstra essa intenção de falar que queria o ambiente de volta, né? A natureza lá de volta e o progresso parasse. Não, ele só critica, meio que critica, né? O progresso leva tudo, o progresso muda tudo e tal, meio que aceita, né? Assim, essa questão de não ter mais esse ambiente para ele. E por último, então sobra aí o nosso item E como o item correto, quando diz que quando o eu lírico ele contempla a natureza, o que é que ele expressa, né? Que reflexão é que é expressada por ele? É a empatia entre os sofrimentos do eu, ou seja, os sofrimentos do eu lírico e a agonia da terra. Você percebe que lá no final ele diz que os males dele, né? Os males, deixa eu só voltar aqui para, se estão presentes meus males, com que tudo degenera. Ou seja, ele diz que enquanto a natureza está sendo ali, né, massacrada para que o progresso chegue, junto com ela está indo os males dele, né? Os males os quais ele refletia, né? Aí a natureza ia para lá para sentir, para refletir sobre suas coisas. Então, já que a natureza está sendo destruída, com ela estão indo ali todos os seus males, né? Suas reflexões, seus pensamentos, porque os Árcades, o arcadismo é exatamente isso: ir para a natureza por se conectar com ela, por se encontrar com ela e se identificar com o natural. Por isso, o gabarito da nossa questão é o item E. Agora vamos para a última escola literária deste vídeo, da parte 1, que é o romantismo. O que é que você vai fazer? Você vai pausar o seu vídeo, vai dar uma leiturinha aqui no nosso resuminho, e mais uma vez eu reforço, se quiser abrir hiperlinks, né, e em busca de mais informações para revisar essa escola literária, fique à vontade, depois você volta aqui para a gente responder a questão. Não esqueça também, né, de ler com atenção aqui o texto que está disponibilizado para vocês da questão. Vou comentar também um pouquinho sobre ele. Então, boa leitura e daqui a pouco a gente vem para nossa resolução da questão. Galera, essa questão aqui do romantismo já vai fazer uma pontezinha com o nosso outro vídeo, certo? Por isso que eu escolhi ela. Olha só o que o enunciado diz. Vocês acabaram de ler aí um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. E vocês sabem que o Machado de Assis, ele não é romântico, ele não é do barroco, ele não é do arcadismo, ele não é aqui do quentismo, ele é do realismo. E aí o realismo, gente, foi uma escola literária que se contrapôs, né, e quis reagir ao romantismo, mas principalmente a um aspecto muito forte do romantismo que eu vou explicar para vocês agora através dessa questão. Vamos aqui entender, né? A questão deu para vocês aí um trecho de Memórias Póstumas e diz que nesse trecho Machado de Assis critica uma característica do romantismo. E aí você precisa achar aqui nos itens, olha só, a frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita em qual alternativa? Ou seja, você vai procurar qual é a alternativa que está aqui, né, nela tem uma crítica do Machado de Assis a uma característica do romantismo. Aí eu chego aqui no item A, gente, vou começar pelo item A, certo? E aí eu tenho aqui, ó, no item A, o autor sobredoura a realidade. O que é sobredoura, né? Essa palavra, sobredoura. Ele coloca alguma coisa sobre a realidade para não mostrá-la, tipo isso. E diz, e fecha os olhos às sardas e espinhas. Você percebe que no trecho anterior, o Machado de Assis está descrevendo uma personagem feminina do livro dele, né? E ele diz que
Em outro tipo de romance, que aí ele vai alfinetar agora o romantismo, não existia essa maneira de descrever uma mulher, né? Que era o quê? Era lá no outro tipo de romance, que era o romantismo, né? Lá na poesia romântica e no romance, o que é que os autores faziam, gente? É uma característica marcante do romantismo: idealização da mulher. Então, se eu sei que lá no romantismo, os autores, né, eles idealizavam a mulher, e aqui o Machado de Assis vem dizer que a personagem dele tem sardas, espinhas, e que, né, mas que apesar disso ela é bonita e tal. Aqui é nesse item que está a crítica. Ele diz assim, ó, o autor de outrora, né, o autor lá do romantismo, ele disfarça a realidade, digamos assim, e fecha os olhos para sardas e espinhas, que seriam, entre aspas, né, os defeitos do rosto da mulher, né? Então, o Machado de Assis diz que eu não vou fazer isso não. Eu vou colocar aqui a minha personagem como uma mulher, né, real, como uma mulher, né, ali com defeitos, com virtudes, mas também com defeitos, né? Então, gente, é nesse item que está a resposta da nossa questão, né? É nesse item que descreve, aí a crítica do Machado de Assis, uma das características principais lá do romantismo, que era a idealização. Aí não é só do personagem, tá? Não é só da personagem feminina, tá bom, gente? O romantismo também idealizava a pátria, lembra na primeira fase poética? Pois é, tinha idealização. Então lembrar de romantismo é lembrar de idealização, né? E aqui nessa questão tem aqui essa questão bem legal, que a gente acha nesse item a crítica do Machado de Assis ao romantismo. Olha só que questão bacana, né, para você aí levar e se preparar para o Enem. Só para a gente finalizar essa questão com chave de ouro, perceba que todos os outros itens eles trazem mais descrições detalhadas, e neles não há nenhuma crítica implícita ou explícita, né, ao romantismo. Beleza? E é isso, galera. A parte 1 do nosso vídeo termina aqui. Nela você revisou, né, desde o quintismo até o romantismo, e não perca a nossa segunda parte do vídeo, que vai ser do realismo até a segunda fase do modernismo. Questões, comentários, né, revisões, preparações para que você, meu querido estudante, dê aquele show no Enem. Então, um abraço e eu encontro você na nossa próxima aula de literatura para o Enem, aqui da CRED 2, pela iniciativa Foco na Aprendizagem. Um abraço e bons estudos!